Boa noite, meu nome é Yugo Yama. Vou iniciar agora a primeira atividade da segunda prova de sobrevivência. Esta atividade ela pede que eu explique a obtenção da função log-verossimilhança e o cálculo do vetor score. Tá? Para isso eu preparei algumas notas e espero que eu consiga explicar de uma forma esclarecedora. Tá? Então, para obter a log-verossimilhança parcial de Cox, a gente primeiro tem que supor que não tem empates, ou seja, que os tempos de falha são sempre distintos. Escrevendo isso de uma forma matemática, a gente pode escrever que o primeiro tempo de falha é menor que o segundo tempo de falha, é menor que o terceiro e assim por diante, até o último tempo de falha TD. E a gente vai notar como RTI o conjunto de todos os indivíduos em risco neste instante TI, ou seja, são os indivíduos que não falharam e não foram censurados até esse instante. Para realizar essa dedução da função da verossimilhança, né, parcial de Cox, a gente vai trabalhar com essa probabilidade de um indivíduo falhar no instante TI, dado o conjunto de indivíduos de risco nesse instante e dado que ocorreu uma falha. Então, escrevendo isso de uma forma mais resumida, então é a probabilidade do indivíduo ir falhar em TI, dado que o conjunto de indivíduos em risco nesse instante e que ocorreu uma falha nesse instante TI. Né? Então, resumir indivíduo I como I, só para ficar mais fácil de escrever. Então, a gente pode trocar essa probabilidade condicional pela probabilidade da intersecção dividida pela probabilidade do segundo, né? Então, probabilidade de falhar nesse instante TI, intersecção ter uma falha em TI, dado o conjunto de indivíduos em risco, dividido pela probabilidade de ocorrer uma falha, dado o conjunto de indivíduos em risco. Tá? E aí a gente percebe que para acontecer do indivíduo ir falhar, necessariamente uma falha acontece, né? Então a gente pode reescrever isso como a probabilidade do indivíduo ir falhar, dado o conjunto de indivíduos em risco, dividido pela probabilidade de ter uma falha, considerando que foi dado o conjunto de indivíduos em risco. O numerador, a gente vai calcular essa quantidade separadamente, numerador e denominador, para facilitar, né? Então, no numerador, a gente tem que a probabilidade do indivíduo falhar nesse instante TI, dado o conjunto de indivíduos em risco nesse instante, para ele, como os indivíduos são independentes, a única informação que importa para o indivíduo I é que nesse instante ele estava vivo. Né? Ele não falhou e não foi censurado, então ele sobreviveu até esse instante. E se a gente lembrar da função taxa de falha alfa, t dado x, esse x é um vetor de covariáveis, a gente lembra que isso aqui é igual ao limite do delta t indo para zero, então um intervalo de tempo bem pequenininho, probabilidade t menor que t, menor que t, maior que delta t, então desse t está nesse intervalo, dado que ele sobreviveu até lá, e dado o vetor de covariáveis, isso tudo dividido por um Δt, então um intervalo bem pequenininho. Isso implica que a probabilidade de ocorrer o evento nesse intervalo, dado que ele sobreviveu, que o evento é maior ou igual a Czinho, e o vetor de covariáveis é aproximadamente a taxa de falha vezes esse intervalo. Então a gente pode escrever essa quantidade aqui como a função taxa de falha no TI, dado esse vetor de covariáveis multiplicado pelo intervalinho. E aí, de forma semelhante para o denominador,
a gente tem aqui a probabilidade de ocorrer uma falha nesse instante TI, dado o conjunto de indivíduos em risco, é igual para todos os indivíduos em risco a probabilidade de apenas o indivíduo J falhar nesse instante, dado que sobreviveu até lá, né? E a gente pode multiplicar isso aqui normalmente por pensar em multiplicar pelo produtor da probabilidade de TK maior que do esse TI, instante TI, dado que o TK é maior ou igual ao TI. Ou seja, a probabilidade dos demais não falharem, né? Mas se a gente pensar um pouco, a gente supôs que não tem empates. Como não tem empates, então essa probabilidade ela é praticamente 1. Então a gente pode escrever como só essa primeira parte, né? Então, como o somatório da probabilidade de apenas o indivíduo J falhar em TI, dado que sobreviveu até lá. E aí, de forma análoga ao numerador, a gente tem que é o somatório de J pertencente a RT do intervalo vezes a função taxa de falha nesse instante. E aí, então se a gente juntar tudo, né? Então a gente estava calculando essa probabilidade do indivíduo falhar nesse instante, TI, do conjunto de indivíduos de risco que ocorreu uma falha nesse instante. A gente viu que isso aqui era igual a essa quantidade, a probabilidade de falhar em TI, dado que sobreviveu até TI, dividido pela probabilidade de ter uma falha em TI, dado que o conjunto de indivíduos de risco. A gente viu que é aproximadamente ΔT1, o intervalo vezes a função taxa de falha, dividido pela soma do intervalo vezes a taxa de falha. Se a gente escrever esse alfa em função da função taxa de falha basal, a gente chega que alfa 0 ti vezes exponencial de x beta, x transposto beta, mesma coisa para o denominador. A gente percebe que o ΔT a gente consegue cancelar e a função taxa de falha basal também, né? Então a gente finalmente chega nessa quantidade aqui, né? Termo que é a exponencial de x transposto beta do indivíduo i, dividido para todos os indivíduos em risco, a gente calcula e soma a exponencial do x transposto beta. Xi é o vetor de covariável do indivíduo que falhou. Tá? E aí a gente consegue chegar na função de verossimilhança parcial, multiplicando essa quantidade que a gente já chegou para todos os instantes de falha. Então, produtóide do primeiro instante de falha até o último, a quantidade que a gente calculou, né? E aí, para finalmente chegar na log verossimilhança parcial, a gente aplica log nessa quantidade que a gente já chegou, né? Na verossimilhança, aplica log na verossimilhança, e aí é mais uma continha, né? Então, log do produto, soma dos logs, né? Então só joguei para fora. E aí o log do quociente de vez dos logs, eu já separei aqui. E aí o log da exponencial, o próprio termo de dentro, né? O x beta, x transposto beta. Aqui eu não fiz nada. E aí só tirei o cochete, né? Então somatório para todos os instantes de falhas do x transposto beta menos o log do somatório para todos os instantes, para todos os indivíduos em risco, exponencial x transposto beta, né? E aí a gente pode obter o estimador de verossimilhança parcial e pode obter o vetores a partir do vetor score, que era outra coisa que o Luciano estava pedindo, né? O vetor score, para obtê-lo, basta derivar em relação a beta a função log verossimilhança, né? Então aqui está log verossimilhança que a gente encontrou anteriormente. E aí, bom,
a derivada da soma, a soma das derivadas, x beta, beta fica 1, x constante, soma do x, aqui também, né? Então, soma das derivadas, derivada do log, 1 sobre a parte de dentro, vezes a derivada da parte de dentro, então, derivada da soma, soma das derivadas, a derivada da exponencial, a própria exponencial, multiplicado pela derivada de dentro, derivada de dentro, x transposto j. E aí, a gente, então, finalmente chegou, esse aqui é o vetor score, e a gente pode calcular, então, o estimador de verossimilhança máxima parcial, basta igualar a zero o vetor score que a gente encontrou aqui. Para isso a gente pode usar métodos numéricos, tipo Newton-Raphson, e é isso. Obrigado pela atenção. Espero que tenha ficado claro.